eu sou o professor André Alencar e você está no programa Saber Direito Responde. Hoje eu vou responder as dúvidas que vocês enviaram sobre o poder constituinte para o e-mail saberdireitoresponde@stf.jus.br. Sempre que você assistir o Saber Direito e tiver dúvidas, você pode encaminhar suas dúvidas para esse e-mail, saberdireitoresponde@stf.jus.br. Hoje o tema das nossas questões são sobre o poder constituinte, que foi abordado nas aulas do Saber Direito. Então nós vamos falar sobre esse tema, respondendo às perguntas que os nossos internautas enviaram. As perguntas enviadas ao Saber Direito Responde serão respondidas de acordo com os temas abordados na sala de aula. Nós vamos começar aqui com a pergunta vamos ver a primeira, do Francisco de Oliveira, Belo Horizonte, Minas Gerais. O Francisco pergunta: professor, gostaria de saber quando e como pode ser feita uma nova Constituição. Muito boa pergunta, Francisco. Esse é um tema de grande relevância. Normalmente os alunos têm muita dúvida sobre esse seu questionamento. Normalmente há uma certa comparação entre como fazer uma nova Constituição e como fazer as emendas constitucionais. Em geral, se aprende como é que se faz uma emenda constitucional. As emendas, elas são fruto de uma modificação do texto constitucional. E como fazer uma nova Constituição é a pergunta do Francisco. Francisco, a sua pergunta deve ser respondida no seguinte ponto: não há forma pré-definida de como se fazer uma nova Constituição. O poder que faz uma nova Constituição é definido como poder constituinte originário. E esse poder não tem regras pré-estabelecidas sobre sua forma de se manifestar. Nem quando, nem como, nem onde, nem porquê. O poder constituinte originário não está submetido a regras pré-definidas. Como ele é originário, ele é inicial, ele é incondicionado, ele é ilimitado, não há normas que definam como se fazer uma nova Constituição. A Constituição nova não se submete ao direito vigente, até porque a Constituição nova vai começar de novo. Então, Francisco, te respondo que não há uma maneira pré-estabelecida. A título de exemplo, siga, por exemplo, como a nova Constituição brasileira foi elaborada. A Constituição de 88, ela seguiu um rito que foi da seguinte forma: os deputados e senadores foram eleitos em um processo de eleição tradicional. A gente elegeu os nossos deputados e senadores constituintes. Nesse ponto, até o Brasil já se diferenciou um pouco de outros países, porque, em geral, não se elege deputados e senadores constituintes, mas apenas constituintes. Então, no Brasil, a gente elegeu deputados e senadores constituintes. Eles fizeram uma espécie de processo legislativo dentro do Congresso Nacional para se fazer a emenda. Aí eles pegaram um texto básico e votaram esse texto básico. Depois de produzido o texto, eles votaram em uma votação plenária, com a votação de todos os participantes, e aprovaram por maioria absoluta. Já me perguntaram, professor, e poderia ter sido aprovada por 2/3 ou poderia ser aprovada por 3/5? Realmente poderia sim, porque já que não há norma pré-definindo como se fazer a Constituição, vai depender daquele momento especial. No nosso caso brasileiro, então, a Constituição foi feita por um processo constituinte tradicionalmente democrático, mas não necessariamente teria que ter sido assim. Espero ter respondido a sua questão, Francisco. Vamos passar para a nossa próxima dúvida. A nossa segunda dúvida, do Carlos Fernandes, de São Paulo, ele pergunta o seguinte: o poder constituinte originário pode acabar com direitos adquiridos? Muito boa pergunta, Carlos. É o seguinte, pessoal, o poder constituinte originário não se submete aos regimes jurídicos estabelecidos na Constituição anterior. Portanto, a resposta é sim. Pode sim no poder constituinte acabar com direitos adquiridos. Inclusive, nós tivemos um caso prático na Constituição de 88. A Constituição de 88, no seu artigo 17 do ADCT, artigo 17 do ADCT da Constituição de 88, estabeleceu que não há que se preservar direitos adquiridos em face de percepção de remuneração, proventos ou subsídios acima do teto por ela estabelecido. Então, se alguém recebia no regime constitucional anterior um valor maior do que o teto que a Constituição estabeleceu, ainda que com direito adquirido, ou com ato jurídico perfeito, ou com coisa julgada, esse direito será acabado, finalizado a partir da Constituição de 88. Ele vai ter que se submeter ao teto que a Constituição estabeleceu. Portanto, pode sim uma nova ordem constitucional, um novo poder constituinte, um poder constituinte originário, acabar com o direito adquirido. A terceira pergunta
veio da Fabiana Vasconcelos, de Recife, Pernambuco. A Fabiana pergunta: professor, tenho uma dúvida. Normas constitucionais originárias podem ser declaradas inconstitucionais? Fabiana, que pergunta, hein? Olha só, é possível uma norma da Constituição de 88 ser declarada inconstitucional? Aí a gente vai ter que levantar o seguinte ponto antes de responder a sua questão. Quando se fala em controle de constitucionalidade, declarações de inconstitucionalidade, nós temos que verificar que uma norma constitucional é superior às normas que são controladas, as leis, os atos normativos, as medidas provisórias, os decretos. Quando esses atos abaixo da Constituição contrariam a Constituição, elas terão que ser invalidadas pelo sistema de controle de constitucionalidade, que procura assegurar a supremacia da Constituição. Então, sempre que nós temos controle de constitucionalidade, é porque nós temos uma norma objeto e uma norma parâmetro. Parâmetro quer dizer a norma modelo. A norma modelo é a Constituição. A norma objeto é a norma que se situa abaixo da Constituição ou que é fruto de um poder constituído. Quando se fala em inconstitucionalidade de normas originárias, a gente cria o seguinte problema. A Constituição, que é o modelo, estaria sendo confrontada com ela mesma. Então, o Supremo Tribunal Federal decidiu que não há inconstitucionalidade para as normas originárias. Ou seja, não se acatou no Brasil uma tese utilizada na Alemanha, proposta pelo alemão Otto Barhoff, que seria a inconstitucionalidade das normas originárias em razão de princípios suprapositivos. Professor, o que são princípios suprapositivos? São normas que estariam acima do direito posto, do direito colocado, da Constituição escrita. Normas como o direito natural, ou como normas que relacionam-se com a questão dos direitos humanos ou da proibição de retrocesso, normas que não estariam postas, mas que estariam acima da Constituição. No Brasil, não há essa tese das normas suprapositivas. Portanto, normas constitucionais originárias não podem ser declaradas inconstitucionais. Essa foi a pergunta da Fabiana Vasconcelos. Então, a resposta é não, não é possível. Vamos para a próxima pergunta? A próxima pergunta que nós temos é a pergunta do Jorge de Souza, de Três Lagoas, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, perdão. O Jorge de Souza, de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, pergunta: professor, quais os tipos de poder constituinte? Jorge, a sua pergunta é excelente para a gente fazer um resumo, uma revisão sobre o poder constituinte. Quando a gente fala em poder constituinte, presume-se que estamos falando do poder constituinte originário, que é o poder de elaborar uma nova Constituição. Só que toda vez que eu vou precisar de fazer normas constitucionais, eu vou chamar o poder constituinte originário, isso criaria uma espécie de insegurança, instabilidade, porque toda hora que a sociedade mudar, ainda que o mínimo, ainda de que pequena monta, haveria necessidade de ter um poder constituinte originário atuando. Isso causaria toda hora uma revolução social, uma revolução jurídica. Então, a gente não tem só poder constituinte originário. Mas, relembrando, hein, Jorge, toda vez que se falar apenas poder constituinte, estamos falando do poder constituinte originário. Quando o poder constituinte originário atua, ele cria também os poderes chamados constituídos. Os poderes que são derivados dele. Então, a gente tem o poder constituinte originário e a gente tem o poder constituinte derivado. O derivado, ele existe para dar continuidade à ordem jurídica. O derivado existe para fazer a manutenção do regime instaurado a partir da nova Constituição. Para alterar pequenas questões, para fazer pequenas reformas ou pequenas alterações no texto, não vamos chamar o poder constituinte originário, nós vamos chamar o poder constituinte derivado. E quais os tipos de derivado que nós temos? Como nós vivemos em uma federação, o poder constituinte derivado brasileiro, ele apresenta-se de duas formas. O poder reformador, que aqui a gente vai se adequar à tese de que o reformador pode ser por emenda ou por revisão. De qualquer jeito, ele faz reforma, ele faz alteração formal. E nós temos o poder constituinte decorrente. O decorrente é o poder que os Estados-membros e o Distrito Federal possuem de fazer a sua Constituição estadual. Ou, no caso do DF, a sua lei orgânica, que equivale a uma Constituição estadual. Então, recapitulando, hein, Jorge, nós temos poder constituinte originário, que é o todo-poderoso. Nós temos o poder constituinte derivado, que no Brasil ele se manifesta por meio da reforma ou por meio do poder decorrente.
A reforma, por sua vez, pode ser emenda ou revisão. E temos, por último, o poder constituinte difuso. O poder constituinte difuso é o poder que está espalhado dentro da sociedade e que permite as chamadas mutações constitucionais. O poder difuso está dentro de todos os segmentos sociais e ele existe para fazer adaptações informais da Constituição. A mutação constitucional seria a mudança de sentido da Constituição sem necessariamente alterar o seu texto, sem necessariamente alterar a sua forma. Então, por último, poder constituinte originário, poder constituinte derivado, que se divide em reformador e decorrente, e poder constituinte difuso. Esses são os tipos de poder constituinte que nós temos. Espero ter respondido, Jorge. Muito obrigado pela sua participação aqui no Saber Direito Responde, @stf.jus.br. Nós vamos para a última pergunta desse bloco, que é a pergunta da Cristiane Amaral. A Cristiane Amaral, de Sinop, Mato Grosso, pergunta o seguinte: professor, as normas criadas pelo poder constituinte as normas criadas pelo poder constituinte derivado se submetem a controle de constitucionalidade? A Cristiane pergunta se as normas do poder derivado se submetem a controle de constitucionalidade. A resposta é sim. As normas do poder derivado, como elas são produzidas por um poder jurídico, um poder que se submete a uma ordem constitucional já estabelecida, elas se submetem a controle de constitucionalidade. As normas do poder derivado, sejam elas as emendas ou as constituições estaduais, elas se submetem ao controle de constitucionalidade porque elas não podem ferir a própria Constituição. A Constituição estabelece normas de atuação para os poderes derivados. Portanto, esses poderes só agem de forma válida, a sua atuação só é válida quando esteja conforme a norma originária. Então, relembrando, a norma originária nunca pode ser inconstitucional, mas as normas derivadas podem ser inconstitucionais. Já houve algum caso? Já. O Supremo Tribunal Federal já declarou algumas normas de emendas constitucionais inconstitucionais. Então, as emendas, que são frutos de um poder derivado, elas se submetem a controle de constitucionalidade, sim. Inclusive, para a gente fechar bem essa questão, saiba que o próprio processo legislativo de emenda, a feitura da emenda constitucional em si, que é a norma derivada, já se submete a controle de constitucionalidade. É um controle preventivo que pode ser instaurado para evitar que a emenda venha a ser produzida já contra a Constituição. Muito obrigado pela sua participação, Cristiane. Nós vamos agora fazer um pequeno intervalo e voltaremos logo para responder mais dúvidas aqui no Saber Direito Responde, @stf.jus.br.